No começo do programa, nós assistimos a reportagem sobre o ensaio fotográfico com bebês prematuros, uma ação que integra o Novembro Roxo, mês internacional de sensibilização à prematuridade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 302 mil bebês nascem prematuros todo ano. São cerca de 6 ocorrências a cada 10 minutos. Para falar sobre o assunto e promover a conscientização sobre a prevenção do parto prematuro, nós recebemos o médico obstetra Giorgio Tondello, especializado em gestação de alto risco. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltri. Obrigado, pessoal do programa Ver Mais, pelo convite para falar desse tema tão importante que é a prematuridade. Doutor, falar em prevenção, é possível prevenir também a prematuridade? Sim, com certeza, né? A gente sempre fala que o pré-natal ele inicia antes da gestação, né? Então, medidas como atividade física regular, hábitos saudáveis, controle de doenças pré-existentes, eles ajudam a prevenir a chance do parto de 37 semanas. Então, sim, a gente ainda tem muito espaço para melhorar e prevenir a prematuridade. Bem, ainda que a mulher, faça tudo certinho, é possível que isso aconteça. E aí, o impacto emocional dessa informação, precisamos fazer cesárea, ele nasce, espontaneamente, causa um turbilhão de emoções na cabeça da mulher. Como é que é hoje o acolhimento da parte médica, hospitalar, nesse sentido? As mulheres, elas têm esse suporte? Sim, então, como você falou, cerca ainda de 70% da prematuridade é pela prematuridade espontânea. Então, aquela paciente que ela não sabia que ela tinha um fator de risco, o pré-natal estava indo tudo bem e acabou que ela veio com as contrações, a bolsa rompeu e o que estava indo tudo bem, agora ela chega lá na maternidade para ganhar o bebê, né? Então, desde o momento que essa paciente ela é atendida, ela passa pela avaliação obstétrica e a gente vai orientando, e dando esse suporte para esse preparo do nascimento. Seja esse nascimento que ele precisa ser imediato, por algum motivo materno ou fetal, ou se a gente vai tentar estender essa gestação até o momento mais seguro do nascimento. Doutor, antigamente havia até uma preocupação em relação ao SUS, de achar que não havia estrutura, que até os recursos eram menores. O senhor que atua diretamente no SUS, a gente conversando nos bastidores, me disse que hoje a realidade é totalmente diferente. Sim. Então, falando aqui em números da maternidade Darcy Vargas, então nos últimos 6 meses a gente tem uma taxa menor que a taxa nacional, que é menos do que 10% de partos prematuros, a gente tem a UTI neonatal, a gente tem os ambulatórios de alto risco, a gente trabalha muito com prevenção, A gente tem procedimentos que são só oferecidos aqui em Santa Catarina, como as cerclagens, e outros procedimentos para prevenção do parto prematuro. O senhor citou cerclagem, o que é isso? Então, em termos práticos, quando eu tenho uma paciente que ela tem um parto prematuro prévio e nessa gestação o colo diminuiu de tamanho, ou ela já tem um histórico de uma perda, que ela chegou na maternidade, tinha algumas cólicas e chegou e já estava com 10 centímetros, que a gente fala que ele é um colo incompetente ou um colo fraco. Na próxima gestação, entre outras causas, outras causas da obstetrícia, tem indicação de amarrar o colo uterino, Então, a gente oferece isso para uma gestação subsequente, ou se na gestação que a gente está acompanhando ela já tem esse fator de risco. E aqui em Joinville, Santa Catarina, na maternidade SUS, para as pacientes que realizarem esse procedimento de dar os pontos no colo uterino e mesmo assim tiveram uma perda abaixo de 28 semanas, a gente oferece a cerclagem abdominal pré-gestacional. Então, antes de gestar, no preparo para a próxima gestação, a gente faz os pontos pela barriga. Então, esse foi um procedimento inovador que a gente fez esse ano. A gente já fez em 4 pacientes e aumenta muito a chance de ter uma gestação saudável, com partos acima de 34, 37 semanas. Isso prevenindo na primeira gestação, mas isso possibilita que a mulher tenha outras gestações também? Exatamente, isso possibilita que ela tenha outras gestações e a gente sempre vai visar reduzir a chance da gestação subsequente ter o parto abaixo das 37 semanas. Doutora, até na reportagem a gente ouviu um relato de uma mãe que ela já tinha sido mãe 2 vezes, estava super tranquila e no terceiro acabou acontecendo a prematuridade. Normalmente é uma preocupação muito de mãe de primeira viagem, Mas o que pode estar envolvido ou dá para entender o porquê isso pode acontecer? Sim, então, como você falou, às vezes a gente tem 2 gestações que foram tudo bem, normal, os bebês nasceram no tempo certo e alguns sinais podem passar despercebidos, Então, por isso que o pré-natal ele é muito importante, Então, as consultas, os exames, os ultrassons e rotinas, eles vão avaliar a presença de infecção na mãe, alguma infecção
para o bebê também, um colo uterino. Não quer dizer que se você teve uma gestação normal anterior, você não tem um risco para essa gestação. Ele pode ter sido um risco que está só nessa gestação ou que entre uma gestação e outra a paciente adquiriu esse risco, né? Por exemplo, uma cirurgia no colo, né? A cauterização das pacientes tem alteração no preventivo, uma doença que ficou mais descontrolada. Então, ter gestações normais não exclui o cuidado dessa gestação. A diabetes e a pressão alta continuam sendo assim dois fatores de muito risco? Sem dúvida, né? A gente sabe que a hipertensão hoje, principalmente a pré-eclâmpsia, a hipertensão prévia gestação é um fator de risco para pré-eclâmpsia, que é a maior causa de prematuridade eletiva, né? Ou programada no mundo. Então, cerca de 500 mil bebês ainda nascem prematuramente. Então, e o diabetes também descontrolado, não controlar a glicemia, não deixar a doença bem acompanhada no início, aumenta o risco de ter um descontrole na gestação e esse parto acontecer abaixo de 37 semanas. Doutor, chegaram algumas mensagens no nosso WhatsApp, a produção já separou e agora vai colocar aqui na nossa tela. Simone, essa é a Alice, nasceu prematura e ficou 33 dias na UTI, mas hoje é só alegria. E hoje ela está de aniversário, completando 5 aninhos, nossa guerreira. Parabéns, então, para Alice, um beijão nosso. Obrigada, Simone. Parabéns. Que bacana. Doutor, aproveitando que, né, conforme a mãe colocou ali, nasceu prematuro, mas hoje esbanja a saúde. A prematuridade, ela pode ter lá na frente, em algum momento, algum tipo de risco? Assim, pode indicar algum fator de doença? Sim, então a gente divide a prematuridade em relação às semanas que tem o nascimento, né? Mas a gente sabe que a prematuridade ainda os riscos vão acompanhar essas crianças por muito tempo, né? Então, para os bebês, dependendo da idade gestacional que nasce, eles ainda têm risco de paralisia cerebral nos primeiros 2 anos de vida, são mais suscetíveis a infecções, tem mais riscos em relação a um bebê que não nasceu prematuro. Então, não é só o cuidado natal, nos anos que vão ser subsequentes, vai ter que ter um acompanhamento ainda. Perfeito. Mais uma mensagem, Mari, por favor. Cris Roeder, esse é o Miguel, que nasceu de 34 semanas, ficou 20 dias na UTI neonatal e nesta sexta-feira completa 7 anos com muita saúde. Parabéns também para o seu bebê, para o Miguel e obrigada, Cris. Doutor, como que é avaliado? Alguns bebês ficam muito tempo, outros 20 dias, 3 meses. Como que é feito então essa avaliação? Desde quando o bebê nasce, né? Então a primeira, o que é avaliado sempre é a idade gestacional que ele nasce, né? O tempo, quantas semanas esse bebê nasceu, né? Então tem aquelas classificações 28 semanas, abaixo de 32, então isso é uma classificação da parte da pediatria. O peso do nascimento desse bebê, então é muito importante. Se eu vou decidir se esse é um bebê prematuro, mas ele nasceu com um peso mais adequado, já pode ficar em contato com a mãe, ou ele vai precisar de um cuidado intermediário ou um cuidado intensivo. E como esse bebê nasce, né? Então, aquelas características do nascimento que a gente sabe, se ele está bem corado, se nasceu respirando, batimento. Então, não é só a idade gestacional do nascimento, quantas semanas, mas como esse bebê nasce, né? E qual foi a causa desse nascimento também. Perfeito. Mari, mais uma mensagem, por favor. Manuela, me chamo Maitê, estou com 5 aninhos, também nasci prematuramente de 27 semanas com 900 gramas. Tive 3 paradas cardíacas, sou um verdadeiro milagre e hoje tenho muita saúde. Ô, Manu, aliás, um beijo para Maitê e obrigada, Manuela, também por compartilhar conosco. Doutor, vou pegar um outro exemplo, não é o caso da Maitê, mas no caso de bebês gêmeos. A chance realmente é alta de nascerem prematuros? Sim, a gemelaridade, né, gestações múltiplas, né, ao mesmo tempo, já é só por si só um fator de risco para parto antes das 37 semanas. Tem alguns tipos de gestação gemelares que só por ser uma gestação gemelar, quando eu tenho uma placenta e 2 bolsas ou uma placenta e uma bolsa, o bebê já tem que nascer prematuro por uma questão de segurança. Então, sim, ainda a gemelaridade é um grande fator de risco e que tem que ter um acompanhamento diferenciado na gestação. Perfeito. Mari, mais uma mensagem, por favor. Silvana, meu neto Pedro Henrique nasceu prematuro, hoje está com 17 anos e com muita saúde. E assim, ó, essas fotos, esses registros significam muito, porque é para lembrar aqueles momentos assim já nasce vencedor, já nasce assim com vontade, né, de vencer na vida e acaba mudando toda a família, não é Sim. só a experiência do bebê, Sim. muda toda a família, né, doutor? Sim. Então, isso é muito importante. Esses relatos, né, mostram também uma força das pacientes compartilhar esses momentos, porque
a gente tem uma ideia momentânea desse cuidado que é feito no intensivo, mas isso afeta toda a rede de apoio em casa, né? Todo esse cuidado do bebê prematuro, toda essa expectativa, toda essa rotina que esse bebê vai ter pós a alta da UTI, né? Então, isso impacta não só na paciente pré gestação mais para próxima e para todo esse cuidado que a família vai ter ainda nas próximas gestações. Que bacana. Eu agradeço muito a sua presença aqui, esclarecendo esse tema tão sensível, né? Sim. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais o convite.